Central 3. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, edição de número 241, que a gente está gravando nessa manhã de sábado, logo depois da vitória do Brasil sobre o Haiti, a primeira vitória do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Teve pontos positivos, pontos negativos, bem parecido com a de Marrocos também, né? Não no sentido da atuação, mas também teve seus pontos positivos e negativos, e a gente vai discutir sobre ele. Eu até demorei um pouquinho para começar o programa, porque eu estava esperando, será que o Yamin vai só falar, oi, começar aí, já puxar tudo, né? Porque estamos aqui com um convidado especial, o Leandro Yamin, de volta ao podcast Meio Campo. Seja muito bem-vindo, Yamin. Obrigado, Bonsa, Lobo, amigo e amiga do Meio Campo, tantos anos junto com vocês aqui, e aí eu olho a câmera aqui e quando eu entrei eu falei, nossa, estou me sentindo em casa. E tô mesmo. Agora, fica a gafe, né? Porque quando eu entrei aqui, já era 11h04, 11h05 da manhã, eu achei que já estava ao vivo. Não sei se vocês perceberam, mas eu conversei com vocês como se a gente já estivesse ao vivo. Eu não percebi. Vou fingir que eu estava conversando na boa com vocês, assim, como se não tivesse nada acontecendo. Inclusive, Lobo, eu tenho uma denúncia a fazer. O Yamin elogiou a seleção inglesa de futebol. Não faz muito tempo, faz tipo uns 30 minutos aí. Olha Tá só. doendo. Tá doendo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. O Yamin não precisa nem se sentir convidado, porque aqui é a casa dele, né? Então, o Yamin, essa sempre será a casa dele, independente de qualquer coisa. Então, aqui aqui o Yamin pode entrar e abrir a geladeira, isso aqui é a casa dele, não tem nenhum problema. E é isso, a gente sempre tem muita coisa para falar de Brasil, né? E o Brasil gera, pro positivo e pro negativo, uma certa reação forte, né? Às vezes até um pouco de histérica, inclusive. Mas aí nosso papel é também pegar um pouco, entender um pouco as preocupações dos torcedores também, que são normais, e tentar olhar o que a gente tem para tirar dessa vitória, né? A gente sabia que não seria um parâmetro muito definitivo sobre o time, porque o Haiti certamente é das seleções menos qualificadas da Copa, mas a gente vinha de uma situação muito assustadora, né? Assim, contra Marrocos. Foi um pouco assustador. Aqueles 30 minutos, eu diria que foi Eu não gosto de filme de terror, né, Bonsa? Não sei se eu já falei isso. Eu também não. E eu me senti vendo um filme de terror obrigado, assim. Eu não assisto voluntariamente filme de terror, não é a minha. E eu me senti obrigado a ver um filme de terror que durou ali uns 30 minutos. No final do primeiro tempo melhorou um pouco. Pelo menos dessa vez não teve filme de terror, né? Também se tivesse contra o Haiti seria mais difícil. Mas a gente teve... Acho que tem coisas para se falar aí, boas e ruins, né? Depois de muitas especulações, né? Até falavam, vai mudar 5 jogadores, 6 jogadores, você treinou com não sei o quê, treinou com... Ele fez 2 mudanças, né? E uma foi a mais esperada, que foi o Matheus Cunha de volta como centroavante no lugar do Igor Thiago, como centroavante, entre aspas, né? Mais sobre isso em instantes. Mas ele entrou com o Matheus Cunha no ataque. O Igor Thiago, não sei exatamente qual era o rolê ali. Ele talvez tenha pensado, o Brasil vai ter a bola, porque o Marrocos marca com o bloco baixo, então eu quero ter alguém dentro da área, porque não vai ter tanto espaço para se movimentar. Talvez seja essa a lógica, mas não funcionou. Ele entrou com o Danilo na direita. Eu tive 3 pontos positivos, assim, que eu peguei, principalmente do primeiro tempo, né, que foi mais normal. Acho que depois do segundo, que é o que está atraindo mais críticas do público, o Brasil coloca algumas reservas em campo, se desconjunta um pouco, o jogo fica perde um pouco o controle, o Haiti fala, bom, já perdeu mesmo, vamos tentar fazer um gol no Brasil.
e aí o jogo fica meio um pouquinho mais caótico. Mas provavelmente no primeiro tempo eu achei que melhorou o meio-campo, né? O Brasil contra Marrocos ele entra com 3 também, mas ele entra com Paquetá de meia direita, né? Jogando na linha de 4 pela direita, trazendo para dentro. Dessa vez ele faz parte do triângulo, um pouquinho abaixo do Bruno Guimarães, um pouquinho acima do Casemiro, e acho que funcionou melhor. O Brasil teve mais coesão no meio-campo, teve mais coesão como time como um todo, sabia pelo menos para onde levar a bola. Segundo ponto é o Matheus Cunha, que fez 2 gols, participou do jogo como meia, participou como atacante, ele fez essa função até. Acabei de ver a comparação acho que do André Rocha, que esse time é parecido com o time que jogou contra o Haiti, é parecido com o último do Ancelotti, né? Que é o Bellingham fazer essa função na frente de 3 meias, com 2 pontas fechando como centroavante e como atacante. E realmente é mais ou menos a mesma noção. Né? Acho que o Casemiro jogou um pouquinho mais para trás do que, mas acho que é bem parecido. E ele fez muito bem essa função de Bellingham, de ir e voltar, né? De jogar como atacante e jogar como meia. E o Rafinha, eu achei que antes de se machucar, não estava bem, mas estava sendo melhor utilizado, né? Ele estava sendo utilizado como o Rafinha tem que ser utilizado, que é o famoso atacar espaço. Mas é que jogar na linha de impedimento e pegar o passe ali nas costas da defesa para colocar em boa posição de finalização. Ele não estava bem, porque ele não estava calculando bem a corrida, ficou impedido, não finalizou tão bem, mas ele estava pelo menos sendo mais bem utilizado. Pontos negativos, eu acho que principalmente o Casemiro, né? O Brasil foge do Casemiro. O Brasil, eu notei claramente que o Brasil tenta sair jogando em volta do Casemiro, principalmente pelos lados, e acho que isso contra times mais fortes é um problema, porque pelos lados é mais fácil de você pressionar, mais fácil de você marcar do que por dentro, tem menos espaço. E achei que mesmo com melhora do meio campo, o Brasil não criou tanto contra o Haiti postado do que deveria, né? Considerando que não vai enfrentar um adversário mais fraco do que o Haiti a Copa do Mundo inteira. Os gols saem de transição. E aí é menos até, tipo, então a pressão funcionou. Funcionou, mas era o Haiti saindo jogando também, né? O Haiti jogou de um jeito meio doido nesse jogo. Jogou com 5 na defesa, com linha avançada, não pressionou, então o Haiti deu uma facilitada ali também. Então eu gostaria de ter visto mais criação com bola rolando. Mas meu balanço é mais ou menos esse. Teve algumas essas coisas positivas, teve essas coisas negativas. O que você viu desse jogo, Yamin? Bom, eu coincido com as coisas que você enxergou, também enxergo de forma parecida. Eu acho que nesse nosso ofício de dar opinião sobre futebol, e a gente já faz isso há tantos anos, a gente já cometeu esse erro algumas vezes. Às vezes a gente tem uma tese e essa tese seduz a gente, e a gente passa a ver os fatos reais tentando encaixá-la na nossa tese, ou de tanto falar dessa tese que a gente tem, a gente acaba tornando-a exageradamente destacada. Isso acontece, a gente faz isso, né? Principalmente quando envolve coisas que a gente acompanha muito de perto, né? A gente acaba ficando um pouco míope enfim, para as coisas são tridimensionais, as coisas têm vários ângulos e muitas vezes a gente não enxerga. Eu estou falando tudo isso porque eu fiquei, e estou ainda, mas fiquei transtornado desde o dia da convocação com o fato do Ancelotti não ter escolhido um segundo lateral direito para o time. Tinha o Wesley, mas eu acho que com 26 opções você tem que ter jogadores redundantes para todas as posições, em característica. E o Wesley parecia um corpo estranho naquele time, porque ele não tinha um substituto com características similares. Fiquei surpreso quando o Wesley virou titular do time nos amistosos pré-Copa, porque eu acho que um jogador que você não tem substituto similar, ele provavelmente vai ser reserva, ou seja, aquele atacante muito alto que só vai entrar no desespero, ou aquele volante muito físico que só vai entrar na hora de finalizar um jogo que você está ganhando apertado,
O Wesley, eu pensei, vai ser um jogador que ele vai usar em momentos específicos da Copa do Mundo. De repente, eu o vejo como titular e protagonista da fase ofensiva do Brasil. E era óbvio, a lei de Murphy ia fazer com que justo o jogador que não tinha um substituto se machucasse. Agora, a gente está falando de um contexto em que o lado direito do Brasil já perdeu o Estevão, já perdeu o Militão, perdeu o Wesley e agora perdeu o Rafinha. A gente não sabe por quanto tempo, mas perdeu o Rafinha. O lado direito tá uma bagunça, eu chamei de quarto de adolescente, né? O lado direito do Brasil tá um quarto de adolescente, tá uma zona. Mas nem só por culpa do Ancelotti, é um pouco por culpa das circunstâncias. Ele também, toda vez que tenta achar uma solução para o lado direito do Brasil, acontece alguma coisa e faz ele voltar 2 casinhas, retroceder para uma estaca zero. E aí, nesse momento, né, com mais uma lesão no lado direito, eu não vou ficar batendo na tecla que tinha que ter convocado mais um lateral, que ele errou na falta de redundância, porque eu acho que essa tese já está batida e eu não quero ficar apaixonado, hipnotizado por uma tese de uma coisa que já aconteceu mais de um mês atrás. Agora é hora de pensar em soluções, e eu acho que o lado direito do Brasil é a solução que ainda falta. Eu acho que o lado esquerdo começa a mostrar uma estabilidade positiva. O que é essa estabilidade? O Douglas faz um arroz com feijão ótimo. Sim, o arroz com feijão sem toicinho, o arroz não é arroz à grega, não tem um grande tempero, mas ele está ali. Quando o Vinícius Júnior precisa de um lateral passando, o cara passa. Quando o Vinícius Júnior precisa da confiança de um lateral atrás dele, dando suporte, o cara está lá. Ele fez o arroz com feijão e isso potencializa o futebol do nosso principal jogador, que é o Vini Júnior, quando ele está aberto na esquerda ou quando alguém ocupa aquele espaço, porque é um time que se movimenta bastante no ataque. Eu acho que ele consegue ser o ponto de partida de um parágrafo aí do lado esquerdo do Brasil, que tem começo, meio e fim, ponto final, sem erro ortográfico. Não é uma poesia do Pablo Neruda, mas não tem erro ortográfico. O lado esquerdo está tudo certo. Como vai arrumar esse lado direito? É a famosa dúvida, e aí eu coincido de vez com você, Bonsa. Se fosse 6-0 contra o Haiti ou 8-0 contra o Haiti, ainda assim as dúvidas continuariam, porque não é o parâmetro, né? O Brasil, depois da Escócia, provavelmente vai enfrentar Suécia, Japão ou Holanda, depois possivelmente Senegal, Noruega ou até a França, depois possivelmente a Inglaterra, e para esse nível de atuação, eu acho que os nossos problemas continuam o mesmo. Seja o placar de ontem 3-0, 5-0, 8-0, 10-0, ou 1-0 ou 0-0. O Brasil tem o problema do Casemiro, o Casemiro ele está honrando aqueles que desconfiavam dele, e aí é uma discussão que se faz de qual Casemiro o Ancelotti convocou, porque é justo, legítimo, e ninguém desconfiou de que um cara como Ancelotti convocasse um jogador da sua confiança, que passou anos ao lado dele no futebol de clubes resolvendo problemas. É verdade também que o Casemiro, nos primeiros jogos da seleção sob o comando do Ancelotti, não fez atuações tão fracas como ele está fazendo na Copa do Mundo, então se ele sustentou ser novamente convocado e depois convocado de novo e ficar no time titular. Mas, na minha concepção, o Ancelotti deve estar vendo que, nesse momento, o Casemiro não está entregando. O Casemiro está comprometendo o andamento, a construção do time, e aí vem esse dilema que não deve ser um dilema muito confortável para o técnico. Eu convoquei o Casemiro de 2020 ou o Casemiro de 2026? Porque por mais que a temporada dele tenha sido boa, e aí eu falo isso abrindo parênteses, né? Eu estou fora do podcast Meio Campo, eu me afastei desse podcast que amei fazer por anos, porque fui acometido por tristeza profunda, e a tristeza profunda me fez, em determinado momento do fim do ano passado, parar de falar. A minha voz parou de sair. Literalmente, eu passei meses praticamente sem falar. E aí eu não conseguia abrir a câmera para falar, evidentemente. E ato contínuo da minha recuperação, eu precisei parar de ver futebol, inclusive. Isso foi ordem psiquiátrica, porque o futebol no Brasil significa 2 horas de exposição à publicidade de bet, e eu precisava parar de ver futebol. A Copa do Mundo está sendo cansativa fisicamente para mim também por isso. Eu estou exposto a coisas que eu não poderia, mas pela Copa, por amor à Copa do Mundo, porque a Copa me deixa feliz,
a gente está fazendo. Mas eu estou falando tudo isso para dizer, eu não vi o Casemiro do Manchester United. Essa temporada ótima do Casemiro, eu não vi. O que eu estou vendo é o Casemiro de agora. E eu não estou satisfeito com o Casemiro, eu acho que ele é o começo do problema, porque a outra parte do problema importante que eu via na seleção, que era a saída do Igor Thiago, que me parece clamorosamente abaixo do Matheus Cunha em termos técnicos, em termos de contribuição ao time. Não estou fazendo uma avaliação individual do Igor Thiago, se ele merece ou não estar na seleção, só uma comparação com o Matheus Cunha. Eu acho o Matheus Cunha muito mais completo do que ele. Essa solução parece que já está dada, já está feita. A gente não vai mais discutir se joga o Matheus Cunha ou o Igor Thiago, pelo menos eu espero isso. Acho que a temporada do Casemiro foi boa, né? Não foi tipo ótima. Acho que foi. Ele terminou bem. O Manchester United, como um todo, melhorou muito na segunda metade com o Carrick. Mas também ele estava jogando uma vez a cada por semana, às vezes uma vez a cada 10 dias, né? Porque o Manchester United estava fora de todas as competições. Então acho que isso também ajuda. E acho, né, Lobo, que a grande tragédia do primeiro jogo do Brasil ter sido o Ancelotti arrumando o time no decorrer do jogo, né? Começando mal e terminando melhor, é que Marrocos era o único parâmetro de verdade que o Brasil teria até o mata-mata, né? Acho que isso é meio de verdade para todas as seleções. Acho que a maioria delas talvez vai pegar um realmente adversário na fase de grupos que dá para se testar. Até a França vai pegar dois, a Inglaterra também vai pegar dois, mas no geral. Mas acho que o Brasil só vai descobrir mesmo se o Ancelotti achou o time quando talvez seja tarde demais, se ele não achou. Não tem muito jeito. Assim, acho que tem algumas coisas que a gente pode falar, assim, não tem como medir mesmo. Isso, toda a Copa é assim, né? Se a gente pensar 2002, quando o Brasil jogou e ganhou, né? Que virou um parâmetro nosso por causa disso. O Brasil jogou com a Turquia. Não era uma Turquia tão forte quanto a gente esperava que fosse esse ano, mas isso é uma conversa para a gente falar no final um pouquinho. Mas era uma Turquia que oferecia desafio. E depois o Brasil enfrentou Costa Rica, que não era a Costa Rica de 2014, que era no grupo da morte, ela foi a morte, né? Ela matou todos os outros. Não era ainda essa Costa Rica. E a China, que era um adversário extremamente fraco, classificado numa Copa que dois asiáticos dos mais fortes já estavam classificados, então abriu um pouco ali o parâmetro, que é um pouco o que aconteceu com a CONCACAF, né, esse ano. Tem mais times aí que tiveram chance de classificar, porque 3 já estavam classificados. Então não vai ter muito parâmetro mesmo. Eu acho que tem algumas coisas, eu vou aproveitar a sua fala do Casemiro e responder o que o João Pedro perguntou aqui em relação à comparação com o Manchester United, de função e tudo. Ele, em termos de posicionamento, é muito parecido, que ele joga no United, mas existe uma grande diferença em como o time se comporta ao redor dele. Primeiro que, em geral, essa parte final da temporada, o Mainu foi o companheiro dele, e o Mainu é um cara de percorrer muitos espaços, e ele corre muito, ele marca bastante também, mas ele é um cara de muito físico, que chega muito na frente e tudo mais. Eu não acho que o Bruno Guimarães está muito distante em qualidade, eu acho que até o Bruno Guimarães é melhor, tá? Assim, qualitativamente, mas é uma função diferente. O Bruno Guimarães não é um escudeiro de um outro volante. Na verdade, no Newcastle, ele tem escudeiros, né? O Bruno Guimarães é um pouco o centro do meio-campo do Newcastle, com alguém como Tonali, por exemplo, que eu já falei aqui, é um cara que marca demais, né? Ele é muito bom jogador, com a bola também, mas ele marca muito. Então, é muito diferente. Então, eu acho que o Casemiro, em termos de função, não é tão diferente. Eu acho que é o posicionamento do time. O time no Brasil depende muito mais dele. E essa é uma questão. O Casemiro não precisa preencher espaços e corrigir problemas ali atrás, como ele fez durante muito tempo na era Tite, por exemplo. Ele era o jogador que era meio parâmetro defensivo do time. E isso, o Marcelo falou já, né, uma vez, eu já usei esse exemplo aqui, o Marcelo falou que
quem foi seu melhor companheiro? Ele fala, o Casemiro, porque sem o Casemiro eu não conseguia jogar, porque o Casemiro era que segurava as pontas. Mas esse era outro Casemiro, né? Assim, a gente tá falando de um jogador que agora tá mais velho. O Casemiro tem 33, faz 34, e esse ano, né? Ele é do mesmo ano do Neymar, e é um jogador que já não tem capacidade de fazer aquela preenchimento de espaços dos dois lados e corrigindo problemas ali. Isso não é um problema se você tem um time como o United, que ele não precisa fazer isso. Ele tá ali para ser posicional no centro e fazer a marcação mais no centro. A marcação dos lados é totalmente coberta, ele não tem esse problema, ele não precisa cobrir lateral. E o Brasil, a gente sabe que um dos problemas é que a gente não acertou a marcação ainda, né? A gente ainda não sabe como marca. A nossa pressão ofensiva é um dos problemas. A gente vai marcar em cima, a gente vai marcar mais atrás, e por isso que eu gostei da entrevista do Danilo, quando ele falou que talvez o Brasil vai precisar marcar um pouco mais atrás, em alguns momentos, principalmente nos adversários mais fortes. Eu acho que é importante ter isso na cabeça, porque se a gente enfrentar a França, por exemplo, em algum momento dessa Copa, e eu espero que enfrente, porque a gente vai significar que vai estar avançando, eu acho que o Brasil vai ter que jogar mais atrás, vai ter que jogar com linha baixa, e a gente vai ter que ver o Real Madrid do Ancelotti, que era aquele time que marcava bem atrás, com marcação forte no meio para não dar espaço. A pressão do Real Madrid sempre foi ruim no ataque, justamente porque Vinícius, Mbappé, o Bellingham nunca foram caras de fazer pressão muito boa, né? Essa é uma questão. E aí ver como faz. Eu acho que o Casemiro vai virar uma questão de como a gente vai lidar com ele. Me preocupou mais, na verdade, Bonsa, nesse jogo, não tanto a atuação dele defensiva, porque o Haiti não ofereceu tanto esse problema, mas o que me preocupou foi a saída que você falou, de o time não sair direto com ele, porque era muito comum ver o Casemiro saindo. Até às vezes a gente falava que o Casemiro precisava se empolgar menos com os lançamentos, porque ele sabe fazer bons lançamentos, mas ele às vezes tentava muito dar os lançamentos longos, né, para o Vini, por exemplo. Então, essa é uma questão. Só que eu acho também que vai ser difícil colocar o Bruno Guimarães de primeiro volante e ter o Danilo se o time não ajudar. Porque eu adoraria ver um time com volantes mais leves. Só que aí tem que ter Vini. O Matheus Cunha é um trator. Ele vai... Se você pedir para ele marcar lateral até o fim, ele marca. Não é um problema. Mas será que a gente consegue fazer o time não dar espaço e proteger o meio-campo? Porque senão a gente vai deixar o Bruno Guimarães exposto. A gente viu acontecer isso com o Diniz, né? Como técnico, com o Dorival como técnico depois também. E o Bruno Guimarães não conseguia jogar, né? A gente questionava, a gente especificamente não, mas se questionava se o Bruno Guimarães era jogador de seleção, né? Na época desses dois, porque ele ficava numa situação muito exposta. Então, a minha dúvida é essa: como resolver? A gente tem esse problema, como resolve? Me parece que a saída mais fácil é colocar o Fabinho. Se você não confiar no Casemiro para continuar jogando, eu imagino que ele até vai jogar contra a Escócia, mas se contra a Escócia ele não sentir, acho que para o mata-mata talvez ele vai pensar no Fabinho. Não consigo ver ele colocando, sei lá, o Bruno Guimarães e o Danilo, ou o Ederson, até porque o Ederson entrou até mais à frente ontem, né? Não sei. Essa é a minha dúvida. Eu não sei o que vocês pensam em como resolver isso. Tirando o Fabinho, acho que qualquer outro jogador muda bastante a estrutura do time, né? Até se você talvez improvisar um zagueiro, mas aí já tá indo muito longe nessa questão. Acho que uma coisa também em relação ao Manchester United é que o Manchester United tem o Bruno Fernandes, né? Então, porque quando você fala do Marcelo, eu penso, bom, ele podia só destruir quando o Brasil tinha o Marcelo numa lateral, o Daniel Alves na outra, o Neymar no auge, e aí, tipo, tem criação em todo lugar, né? Em volta do Casemiro. Então, ele pode ser só o cara que cobre as laterais, segura ali o contra-ataque, porque ele é mais importante para o time ele compensar isso do que ele quebrar a linha. E agora não, né? Agora o Brasil não tem mais essa criação do Neymar, o Brasil tem laterais que não sobem muito, e mesmo quando sobem fazem o básico, e agora aí você olha para o primeiro volante e fala, bom, como é que a gente
vai, né? Assim, a gente o time precisa avançar, a gente precisa a gente tá trocando bola aqui no campo de ataque, essa bola tem que chegar lá no Vinícius Júnior. Então, vamos tentar fazer essa bola fazer isso. E isso parte de você na saída de bola. Não adianta o Casemiro voltar e a bola não avançar, tem que sair pelos lados. Eu acho até que uma outra solução que é o Paquetá, na verdade. Não jogando como primeiro volante, mas pode ser junto com o Casemiro, mas na saída de bola inverter. O Paquetá voltar. Ele fez isso algumas vezes ontem, né? Fez isso no O Paquetá foi buscar bem mais atrás. Ontem, isso. E aí o Casemiro até ficou mais à frente para fazer a bola aérea, né? Ele pegava rebote de bola aérea e tal. Eu até achei que foi uma solução melhor mesmo. E jogou assim na West Ham, com o Moyes, em uma temporada principalmente. Acho que ainda era com o Rice, inclusive. Então ele consegue voltar e tentar qualificar um pouquinho esse U, né? O famoso U. Porque você vai pro lateral, aí o lateral tá travado, aí volta pro zagueiro, aí vai pro outro lateral. E não sai pelo meio. E acho que o Brasil vai precisar disso em algum momento, né? Não dá para só ficar em... não vai ser todos os times que vão ser animados, que nem o Haiti, para jogar com uma linha mais altinha e não pressionar. E aí o Brasil teve bastante facilidade para jogar a bola por cima da defesa. Bonsa, oi. Você que tem um canal de Futebol Manager, né? E eu jogo Futebol Manager desde que o Fabinho virou jogador de futebol. E eu, portanto, vejo há 15 anos o Fabinho nesse jogo como lateral direito, né? Lateral direito e volante. Isso não corresponde mais à realidade, é isso? A gente não discute mais o Fabinho como lateral, isso nunca aconteceu, isso é um delírio. Ele não vai servir como uma possibilidade de ser um jogador que joga ali, porque assim, o Ibanez a gente já perdeu. Acho que está claro que o Ibanez dificilmente vai ser esse lateral, vai ocupar esse lugar de novo, foi muito mal na estreia. E o Fabinho? Assim, eu acho que é uma solução bem emergencial, porque ele não jogou de lateral do Liverpool, eu não lembro de um jogo, talvez tenha sido uma outra solução emergencial ali, mas ele não teve nenhuma sequência. Zagueiro, né? Ele teve uma sequência como zagueiro, emergencial também, foi naquela temporada que o Liverpool teve 38 duplas de zaga diferentes, porque estava super machucado e tal, e teve uma outra sequência como zagueiro. Eu não sei se ele está jogando de lateral direito da Arábia Saudita, eu sinceramente não dou a mínima, pode ser que ele esteja jogando de ponta esquerda, eu não faço a menor ideia. Mas acho que não. Mas também não faz diferença. Mas também não faz diferença. Acho que a questão é que, pelo que eu vi, principalmente no primeiro jogo dele contra Marrocos, ele não tá super móvel, né? Ele não tá assim com o freio de mão super abaixado. Então, na lateral, eu tenho assim, certas questões, assim, né? Pegando o Japão, quem estiver correndo por ali, ou mesmo na Holanda contra o Gakpo, correndo nas costas dele. Eu não sei se ele tem a mobilidade para jogar de lateral direito nesse momento, além de fazer muito tempo que ele não joga, né? Então, acho que teria que ser realmente uma solução muito emergencial. E eu acho que a gente não vai chegar a essa altura, porque o Danilo não é bom, como o lateral direito ideal, mas não acho que ele vai ser um desastre ao ponto do Ancelotti ter que falar, putz, vou ter que acionar o plano D e colocar o Fabinho. Acho mais provável mesmo que ele entre no lugar do Casemiro, porque contra Marrocos, o Fabinho estabiliza um pouco o time, né? Em parte porque estava realmente muito mal, mas ele se posiciona no lugar certo e não erra, né? E até participa melhor da troca de passes, da saída de bola, mas como um ponto de apoio, né? Ele se movimentava para dar mais uma opção e para fazer o trem andar. Nem tanto quebrando linha, mas acho que ele melhorou em relação ao Casemiro nesse sentido. É um problema em a minha lateral direita, assim, até você falou, devia ter levado outro, e eu não sei quem. Eu olho para a lista de laterais direitos, assim,
que o Brasil poderia levar, porque eu concordo com você, foi estranho para mim também, quando o Wesley vira titular, porque eu pensei a mesma coisa, eu falei, ele tá indo para jogar com o zagueiro na lateral direita, porque ele vai fazer o 4-4-2 lá, bastante pressionado, então o ponto de equilíbrio vai ser os zagueiros, os laterais que vão ficar parados, só que aí ele começa com o Wesley, e aí, tipo, o Wesley machuca e tal, mas eu não sabia, não sei quem eu levaria, tipo, quem seria o reserva do Wesley, eu não faço a menor ideia. Isso de a gente não saber quem levar bate numa frase que eu já repeti tantas vezes aqui entre nós, né? A nossa seleção é sempre a melhor, porque ela não é testada, ela não joga, portanto ela não perde, né? Então as ideias que a gente tem, eu posso falar aqui que eu gostaria que o meu meio de campo tivesse Gabriel Sara e Arthur do Grêmio. Ninguém vai saber se daria certo ou não, né? Porque nunca foi e nunca vai ser testado. E o mesmo acontece para os laterais que não foram testados, o mesmo serve para um monte de meio-campista que a gente não poderia ter visto no time ao longo do ciclo, não viu. E tem mais lesão nessa história, né? Se você vai olhar outros laterais, o Wanderson se machucou, por exemplo, né? Que poderia ser um jogador a ter essa chance, e alguns outros que são promissores também não tiveram temporadas muito regulares. De novo, repito, não assisti, mas pelo que me informo com gente que confio, o Ian Couto, que poderia ser um desses jogadores, também não esteve à altura, não fez uma temporada que pegasse uma vaga na marra, né? Como alguns jogadores pegaram, né? O Ryan, perdão, o Ryan pegou a vaga na marra, o Hendrick pegou a vaga na marra, mas realmente é uma posição carente que já está levantando. A gente tem visto discussões muito maiores sobre como a gente forma jogadores, né? Porque o meio-campista bom acaba sendo estimulado a ser ponta e o lateral bom acaba sendo estimulado a ser meia. E uma vez que vai meio na meia, ele vai para a ponta. São teorias de problemas, de buraco de formação, mas acho que nesse caso é menos o problema de formação e mais de interpretação de um novo futebol. Né? Quase todas as seleções, esse mundão pós-Guardiola aí, pós-Guardiola não porque o Guardiola parou, mas porque o Guardiola impactou muito essa coisa do futebol, onde um lateral só não basta, então você tem que ter uma sobra do lateral, e aí você faz uma linha de 5 eventual, e aí dessa linha de 5 você começa a mudar a saída de bola, e essa saída de bola começa a ser com 3 pessoas, porque você também precisa abrir a linha do adversário, que também vai fazer uma linha de 5, e nesse reboot todo, a posição do lateral, que a gente se acostumou por décadas a ver, está em xeque, está em debate. E é só por isso que eu não via, a princípio, um grande problema no Ibanez, por exemplo, porque eu acreditei que o Ibanez estava treinado o suficiente, teria qualidade suficiente para ser esse jogador do ponto de equilíbrio que você mencionou, mas o que a gente viu foi um jogador que domina a bola no campo de ataque e não consegue nem virar o corpo para fazer uma tabela, não consegue se apresentar para fazer um cruzamento, para buscar uma associação com os outros jogadores de ataque. E acho que tanto o lateral quanto o primeiro volante, aí vem a posição do Casemiro, né? Bom, se a gente até falava na live do Sarriá agora há pouco, a gente, na verdade, ouviu o Gustavo falar e faz muito sentido, né? O Gustavo Franceschini disse isso, a gente, assim como o primeiro volante por muitos anos ficou na nossa cabeça que era um jogador desobrigado de funções técnicas mais sofisticadas, a gente também tem que entender o que a gente quer desse lateral, que na verdade é zagueiro, que sabe compor uma linha de 5, que faz parte da saída de bola de 3, mas quando é preciso também se torna um ala. Está se tornando uma posição complexa. E aí não basta você só ser um zagueiro deslocado para a direita. Não vai funcionar, porque está precisando ser um jogador que também sabe dominar a bola do meio de campo para frente, que também sabe fazer uma tabela de passes curtos. E aí não é só como se você deslocasse um jogador como se fosse o futebol de 20 anos atrás. Mudou bastante. Sabe, Yamin, uma coisa que eu fico pensando, que eu sei que hoje a Itália não é parâmetro para nada, tá? Mas uma das coisas que eu acho que eles fizeram bem ao longo da história e continuam fazendo, tá? É formar defensores que conseguem jogar em todas as posições e com funções diferentes e sabendo aproveitar bem essas funções diferentes. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que é um campeão da Premier League, o Ricardo Calafiori.
é um zagueiro que jogou de lateral muitas vezes no Arsenal. E quando ele joga de lateral, ele é um lateral técnico, que passa, que dá opção ofensiva e que defende. É claro que quando ele está no ataque precisa ter cobertura e tudo mais, mas ele é um jogador que é bastante completo nesse sentido, e a Itália faz muito isso. Para dar um exemplo de um jogador que não é brilhante, mas o Darmian, que hoje joga na Inter, jogou no Parma, jogou em muitos lugares, hoje está há muito tempo já na Inter, jogou no United. Na Inter ele consegue fazer a ala, que é uma posição que precisa ter muito ataque, e joga de terceiros, na linha de zagueiros, né? A Inter joga com 3 zagueiros. Eu acho que a Itália forma muito esse tipo de jogador, e eu uma vez vi uma entrevista falando com o Maldini, que tudo bem, o Maldini é um fora de série, né? Não dá para usar ele como parâmetro, porque nem todo mundo tem o talento e a visão do Maldini, claro. Mas ele foi perguntado sobre formação, e ele falou que é muito comum na Itália, sempre foi, quando ele era diretor do Milan, na época que ele deu a entrevista, ele falou que isso ainda acontecia naquela época, então isso faz 3, 4 anos, que os jogadores de defesa são treinados em todas as posições. Então, assim, o zagueiro é treinado como lateral, o lateral é treinado como zagueiro, ele joga na esquerda, joga na lateral direita, joga na lateral esquerda. Ah, mas eu sou destro, não posso jogar na esquerda. Vai jogar. Sou canhoto, não sei jogar pela direita. Vai jogar. Eles treinam para jogar em todas. Você tem que ser um defensor, e o defensor tem que jogar em todas as posições. É claro que nem todo defensor consegue exercer bem essas funções, e é óbvio que a gente vê isso, mas eles são treinados a jogar em várias posições dentro da defesa, e eu acho que isso ainda faz com que a Itália tenha jogadores nessas posições que funcionam bem, assim, relativamente bem. Eu fiquei pensando nisso porque o Bastoni, que hoje é um dos melhores zagueiros da Itália, joga de lateral também, e joga bem de lateral. Então eu fico pensando, será que nesse mundo que a gente tá, né, que o lateral não é mais... A gente não é que não quer, né? A gente não se esforça ou não busca um novo Roberto Carlos ou um novo Cafu, porque a função dele não é fazer isso, mas talvez a gente precise fazer com que os nossos defensores aprendam a jogar mais como laterais mesmo, né? Não só ficar ocupando a posição, mas fazer a função. É só você olhar, o Calafiori jogando de lateral, é um lateral mesmo. Passa, toca, compõe a saída de bola, sabe cruzar bem, sabe chutar pro gol, enfim, tem esse tipo de coisa. Fico pensando se a gente não tem isso. E uma outra coisa que eu fiquei pensando é que algumas seleções não se importam muito se o cara tá mal na temporada, né? Assim, Dodô, por exemplo, na Fiorentina, é um cara que sempre foi promissor. Às vezes eu sinto falta, e eu sei que na imprensa aqui, normalmente isso causaria uma balbúrdia, mas assim, eu sinto falta do técnico falar, eu vou trazer o Dodô e vou ver que ele... Eu quero esse cara rendendo melhor. E mas ele não tá bem, a Fiorentina tá brigando pra não cair. Mas eu gosto desse cara. Ele fez isso com o Danilo, né? Então, eu acho que a gente tem muita... A gente no Brasil, eu digo a gente porque a gente estranha mesmo, eu também estranho. Mas às vezes a gente tem que pegar o cara que é talentoso, o Ian Couto, o Dodô, que inclusive foram citados pelo próprio Danilo, né, na entrevista. Não tem lateral. Ele falou, tem lateral. E citou esses caras. Sim. Então, assim, talvez a gente precise fazer um pouco isso, porque as outras seleções meio que fazem isso, né? Talvez a gente precise pensar um pouco nisso. Eu acho principalmente que o Ancelotti está conservador nesse primeiro ano de trabalho. Eu não sei se ele vai ser assim para sempre, até a próxima Copa, mas nessa ele tá. Me parece até que ele tá com uma vibe meio... Essa Copa só não pode ser um desastre, né? Porque ele sabe muito bem como manejar a expectativa, como controlar narrativas e tal. Ele foi técnico do Real Madrid por, muitos anos, né? É basicamente um doutorado em relações públicas. Então, assim, ele sabe que é muito difícil ganhar a Copa do Mundo assumindo um ano antes com o time que ele herdou, né? Então, me parece que ele está tentando que não haja nenhum desastre, que não haja nada muito assim escancarado, né? E que as decisões sejam mais ou menos justificáveis. Então, ele está sempre indo na bola de segurança, sempre indo no que ele na versão mais conservadora
das decisões para sobreviver a essa Copa do Mundo, e aí talvez no próximo ciclo ele conseguir fazer isso, dar mais oportunidades, observar um Breno Bidon, um Gabriel Sara, alguns jogadores ali que estão menos no radar. A questão dos laterais é engraçada, porque quando você olha para os principais do mundo, né, são poucos que são os equilibrados, né? Ou eles são super ofensivos, ou eles são zagueiros, né? No caso, por exemplo, do Calafiori que você citou, ou do Ben White, o Gvardiol, que às vezes joga de lateral esquerdo, eles eram zagueiros que viraram laterais esquerdos e aí foram se desenvolvendo um pouquinho como laterais esquerdos. Ou eles são alas, o Dumfries, o Di Marco, o Alexander Arnold, o próprio Hakimi e o Nuno Mendes, né, que no PSG jogam, mesmo com linha de 4, mas conseguem jogar porque o PSG pressiona muito bem, então você consegue ter dois laterais bastante ofensivos sem sofrer tanto na defesa, mas a maioria exige muitas compensações, né? Eu citei dois que estão na Inter, que jogam com 3 zagueiros há 1000 anos, em parte por causa disso, porque você tem o Dumfries e o Di Marco, então é difícil você jogar com linha de 4 com os dois. O Arnold gerou uma milhão de coisas em relação ao Liverpool, né? Assim, você tinha o Fabinho cobrindo para ele no começo, você tinha o melhor sistema de pressão do mundo. Depois, quando já não era tão bom, ele começou a entrar pelo meio com a bola. Então, assim, esses laterais ofensivos, eles exigem bastante compensação. E são poucos os que realmente conseguem oferecer as duas coisas. Hoje em dia, por exemplo, Cafu e Roberto Carlos, se não jogassem em times de alta pressão, que conseguem minimizar a oportunidade do adversário de jogar bola nas costas, eles provavelmente jogariam em muitos times com 3 zagueiros, né? Como jogaram, inclusive, no título do pentacampeonato. Porque essa ofensividade deles precisaria ser compensada de alguma maneira na defesa. Tem bastante gente falando aqui com a gente, né? Vários comentários que felizaços com a presença aqui do Leandro e a mim. O Vitor Hugo disse que foi do Sarriá para o meio-campo, né? Uma manhã de muita informação e debate qualificado. O palhaço Pasta Base também aqui até deu um cafezinho para a gente. E muito obrigado. E eu peguei a sua sugestão lá na live do Sarriá, viu, palhaço? Eu vou fazer sugeriu que eu ganhei a Libertadores com Confiança, então eu vou colocar ali na lista dos meus próximos saves no futebol brasileiro. Aqui também o Eduardo Mãos de Tesoura, o Edu Stalin, o Oscar Oliveira, o Felipe Quispenha mandando um salve a todo o trio, Hudson Lucas falando do nosso trio de meio campo, o Abner de Oliveira Almeida também veio do Sarriá. Foi que nem aquela programação de TV, né? Sabe, Lobo? Que, tipo, terminava Game of Thrones e aí, tipo, o programa seguinte pegava toda a audiência. Né? Então, hoje é basicamente isso, é a grade de programação. A gente tá pegando aqui a audiência do Yamin também, trazendo do Sarriá, que acabou de ser gravado, né? O João Pedro também aqui veio do Sarriá também, elogiando o papo entre o Yamin, o Paulo Júnior, o Franceschini. Um abraço para o Cauê Nunes, para o Giovanni Lima Montenegro. O Cauê Nunes aqui dizendo que o Marlon Freitas é mais confiável que o Fabinho e que o Bidou deveria ter tido uma chance. E acho que a questão para o meio-campo é um pouco essa mesmo, assim, né? O Brasil vai ter que testar no próximo ciclo e ver quem que consegue jogar na seleção brasileira. Eu até citei a mim num programa anterior com o Lobo que eu vi a estreia da Holanda e eu olhei para o time da Holanda e eu vi o meio campo, que é Gravenberch, Reinders e De Jong. E ótimo. Ótimo. Na Copa passada, o meio campo da Holanda era tão ruim que o Van Gaal jogou com 3 zagueiros, né? Que o Van Gaal jogou com o Berghuis de volante. Era o De Jong continuava ali, mas era com o Koop Meiners, e melhorou, né? Em um ciclo. Porque o Reinders cresceu, porque o Gravenberch encontrou um contexto melhor para melhorar, e agora você tem um meio-campo que é titular do Liverpool, titular do City, titular do Barcelona. Então nada impede que o Brasil também tenha na próxima Copa do Mundo um meio-campo mais qualificado do que ele tem nesse momento, dependendo do que acontecer nos próximos 4 anos.
Não tenho dúvida disso. Eu também, também me chamou a atenção o exemplo da Holanda, né? Muito se fala de que a Holanda tem uma defesa muito forte, e tem mesmo, mas talvez o meio-campo esteja sendo pouco comentado. É um meio-campo forte, cara, um meio-campo bom, dá para ter jogo de alto nível de sofisticação com esse time da Holanda, que pode ser o nosso adversário já na próxima fase. Seria um problema, vai ser um problema de qualquer jeito. Talvez a Suécia seja um time um pouco mais fraco, mas Japão ou Holanda, a gente vai ter problema com qualquer um desses dois adversários. E é o seguinte, né, Bonsa? A gente escolhe o jogo que a gente quer jogar. Eu não estou dizendo que a Escócia, a Tchequia e outras seleções onde os 11 jogadores parecem iguais fisicamente, jogam assim só porque querem. A Escócia tem uma escola difícil, o prospecto ali é difícil, você tem uma pouca, enfim, tem pouco trânsito de jogadores e de famílias diferentes ali, então você não tem você não tem a mistura, você não tem a imigração, você não tem jogadores com uma característica física muito diferente, é uma seleção redundante em boa parte do seu elenco já há muitos anos, historicamente, e é a cultura de jogar futebol deles que leva também para esse lado, então muita bola aérea, muito físico e pouca diversidade mesmo, né? Só que no Brasil não é necessário isso, né? O Brasil é um dos países do futebol que pode escolher como joga. Adoraria dar o exemplo aqui da Turquia, que por 50, 60, 70 anos joga um futebol duro, um futebol onde quem vai jogar lá fala que fica com torcicolo, de tanto que a bola viaja pelo alto, mas que está construindo né, está diante de um grande fracasso, está fora da Copa de maneira é um debacle da seleção turca. Mas a gente vê alguns jogadores ali que são diferentes do molde que a gente imagina de um time durão, de um time chucro, de um time sem repertório técnico. Isso é esforço para a Turquia, para a Irlanda. Isso é esforço grande. Para Marrocos, isso é um esforço grande. Para o Brasil, é como se a comida já tivesse na geladeira. A gente só precisa aprender a cozinhar, escolher os ingredientes certos e aprender a fazer comida. Os jogadores estão aqui. Só o Corinthians, não vou nem falar, e o Corinthians só o Corinthians e com problemas gravíssimos na sua categoria de base, de corrupção, inclusive. Isso não sou eu que estou falando, é o Ministério Público que afirma. Em poucos anos, saiu de lá Gabriel Moscardo, que simplesmente sumiu do radar da seleção, não foi nem conversa de seleção. O André aparece como assim, o Milan quis o cara, provavelmente vai participar desse próximo ciclo, porque é um jogador em crescimento enorme. Breno Bidon, as pessoas pedem, falta só um ou outro ajuste para ser um jogador de nível de seleção, de nível de futebol realmente de topo. Só no Corinthians. O melhor elenco do Brasil hoje abriu espaço no meio-campo para um volante da base, que joga, na minha concepção, joga mais que o Pulgar, por exemplo. O Palmeiras é a mesma coisa. Se você vai ter clube por clube, o Brasil forma meio-campistas. Os meio-campistas estão aí. Talvez não como já foi um dia, talvez com, de fato, um problema que passa pela escolha de mercado, que é a velha história de a gente tem mais facilidade de mercado para vender pontas do que para vender meio-campistas, então a gente tenta estimular as categorias de base a formar jogadores de lado de campo, de pontas, porque vai ser mais fácil de vender, mas isso não quer dizer que a gente não é a Turquia, que a gente tem 3 jogadores bons numa safra. A nossa safra, cara, a gente tem a geladeira cheia, os meio-campistas estão aí, é uma questão de escolha de jeito de jogar. E com tudo isso que a gente tem à disposição, e é jogador pra caramba que a gente tem à disposição, veja você que o Danilo Baiano, né, o Danilo do Botafogo, ele está na primeira Copa, mas a Copa de 22, quando chega, ele já era o melhor jogador, ou um dos melhores jogadores, de 2 conquistas de Libertadores, de 20 e 21. E ele não foi conversado para jogar a Copa do Mundo. Eu acho que se inglês fosse, se alemão fosse, se espanhol fosse, ele estaria no debate.
para compor essas seleções. E no Brasil a gente demora, a gente atrasa um pouco por a sedimentação de uma visão de técnicos caretas. Eu acho que o técnico de futebol no Brasil virou uma figura quase que necessariamente muquirana, careta, conservadora, um pouco porque está sempre com o despedimento, né? Sempre com a demissão muito perto dele, então ele sabe que daqui 6 meses, se daqui 6 meses eu vou estar fora desse clube, por que eu vou formar o jogador? Eu vou formar um jogador, eu vou fazer a comida para o meu vizinho comer? Não. Eu vou fazer o prato que pelo menos eu vou me alimentar aqui. É um sanduíche rápido, mas pelo menos eu vou me alimentar. E aí a gente vai para outras teses que se juntam e formam esse grande megazord problemático da falta de meio-campistas no Brasil. E aí a gente chega no Casemiro jogando abaixo da média numa Copa do Mundo e a gente volta para trás e fala: nossa, mas será que a gente não deveria ter discutido mais a entrada do Casemiro sem ressalvas no time titular, sendo que a gente tem oferta, a gente tem outros jogadores que poderiam ser testados? Porque a verdade é que, por mais que eu esteja aqui diante de Bruno Bonsante, que é um defensor contumaz, que pega em armas, se for preciso, com exagero e tudo, para defender o Fabinho, a verdade é que o Fabinho é um pouco da continuação do discurso que convoca o Casemiro. Um jogador já experiente, já consolidado, que já conhece o pessoal, que já foi, né, que já foi experimentado na vida, mas a gente tem que olhar para um outro lado dessa posição, que é dar espaço para o jogador mais jovem, que a gente forma sim. Às vezes a sensação é que a gente não forma, mas a gente forma sim. Eles estão à disposição. É só uma questão de usar. Como não usamos o suficiente o Arthur, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores, ele poderia ter jogado e não jogou. E depois não deu certo no Barcelona, não deu tão certo assim no Barcelona, mas jogou em vários times grandes na Europa. E a seleção brasileira assistiu o Arthur jogar assim, e muitas vezes a gente discutia por que o nosso meio-campo não dominava mais a bola, porque a gente escolhia o Fred, que era um jogador de menos posse de bola e mais velocidade, um meio-campo que se parecia mais com um ponta do que com um meia. E aí a gente chega numa hora que a gente fica olhando, mas será que Marrocos realmente tem um meio de campo melhor do que o Brasil em oferta? Não, mas na prática tem. Uma hipótese que eu estou tendo em relação a isso é que parte do que atrapalha a formação desses meias que as pessoas... que eu acho que faz falta no Brasil mesmo, né? O meia, o primeiro volante armador, é que o Brasil... Os clubes brasileiros não jogam para isso, né? Qual time brasileiro que faz uma pressão gigantesca que exija que o adversário saia dela, né? Primeiro ponto. Segundo, qual time brasileiro? O Flamengo faz isso mais, né? Mas o Palmeiras, se ele tiver um meia que faz isso, que é jovem, ele vai ser colocado no meio campo e vai ficar vendo a bola passar por cima dele, né? Então acho que as duas coisas elas combinam, e junto com essa questão dos técnicos que você falou, você joga com um bloco mais baixo e só busca a transição, você não tem oportunidades para os meias desenvolverem essas habilidades, né? Não é exigido deles. E aí, quando eles vão para a Europa, o técnico recebe eles e ele fala: bom, se você não é bom em fazer isso, então eu vou te colocar para fazer aquilo ali. Não é minha função formar primeiro volante para a seleção brasileira. Então eu vou te colocar para fazer essa outra coisa aqui. E se você, por acaso, até acho que talvez não seja coincidência que os dois melhores brasileiros que fazem essa função de primeiro volante, de sair de pressão, blá 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 blá, tenham ido para outras seleções, porque eles se formaram em outros ambientes, né? É o Thiago e o Jorginho, desses últimos tempos, né? A gente perdeu esses dois para outras seleções, mas a formação deles foi bem diferente. Não, eu ia falar só o seguinte, tem a ver com o que você está falando, Bonsa. A gente tem que pensar como a gente quer jogar. Porque eu vejo muita gente falando que o Brasil não tem jogadores para fazer jogadas de passe curto, de dominar a posse de bola no meio campo. Na verdade tem, é que a questão o Brasil quer jogar assim? Essa é uma grande questão, e eu estou colocando, não é para questionar o Ancelotti, não. Eu estou fazendo isso porque é um tipo de jogo que o Brasil, em geral, não gosta de fazer. Os times e as seleções não gostam de fazer. Eu vou cometer uma pequena heresia aqui, que para alguns, né,
mas assim, o time brasileiro que jogou Copa desse jeito, o único, foi 94, que era um time de dominar, assim, nesse sentido, de passe curto, dominar o meio-campo, trabalhar com posse de bola, que tinha isso como um conceito. Esse time trabalhava forte a posse de bola, dava muito pouca chance para o adversário. Eu sempre brinco que o Brasil de 94 era o tic-tac da Espanha com um tempero, porque o Brasil tinha Romário e tinha Bebeto, os dois em excelente forma e excelente fase. Então eles podiam dar essa verticalidade que falta para a Espanha, mas era um time de controle de jogo. E isso fez com que alguns jogadores, como o Zinho, ficassem conhecidos como enceradeira. Durante muito tempo se falava dele como enceradeira. E o papel que ele fazia era muito similar ao que o Xavi fez na Espanha. E aí aqui é que é a heresia, que eu sei que muita gente vai falar, nossa, mas o Xavi... Tudo bem, eu até considero que o Xavi era melhor que o Zinho, mas eu acho que o Zinho fez muito bem a função que o Xavi fez na Espanha, só que em 94. Então, assim, a gente quer esse tipo de jogo, porque eu acho essa que é uma hoje em dia dúvida. acho que hoje em dia seria mais aceito, porque é mais padrão, né? Em relação a grandes times, né? Ainda assim, nem tanto, porque quando a Espanha era realmente muito chata, né? E acho que esse primeiro volante não precisa necessariamente ser para você ter 80% de posse de bola. Mas para mesmo se você for jogar com mais transição, para ajudar, né? A você puxar, porque, por exemplo, a Lazio do Sarri, a principal característica dela era puxar a pressão para esticar. Então, que inclusive quem fazia muito bem isso era um brasileiro, né? Era o Jorginho, que fazia ali, ele puxava a pressão, o Napoli, a Lazio ficava, não, o Napoli, desculpa. O Napoli ficava tocando bola na defesa, puxando a pressão para esticar com os pontos, para esticar com os meias. Não precisa ser necessariamente para jogar com 80% de posse de bola, mas mesmo para ajudar, assim, você conseguir encontrar os caras os meias do Brasil entre as linhas do adversário para lançar o Vinícius, já tá ótimo, né? Não precisa necessariamente para controlar tanto assim o meio. Não, é que é isso. Para você organizar isso, eu acho que hoje é inevitável que a gente faça um time que marque na frente, assim, marque na frente, que eu digo não é marcar alto, mas que os jogadores de frente tenham um papel importante na marcação. E hoje a gente sabe que, por exemplo, o Vinícius é um jogador que marca muito pouco e fecha muito poucos espaços. A gente viu no primeiro jogo o Igor Thiago, que é um cara que é conhecido por fazer marcação também na saída de bola, o Brentford faz muito isso, só que é muito coordenado. E a gente viu ele fazendo isso sozinho. O Rafinha faz muito isso sozinho. No primeiro jogo aconteceu, no segundo tempo, várias vezes de ele fazer a pressão sozinho. E a pressão de um jogador sozinho atrapalha mais do que ajuda, porque aí é um jogador a menos já, na verdade, porque é fácil vencer um jogador de pressão. Então, a minha dúvida é essa, porque eu acho que hoje o Brasil foi pensado, e eu acho que o Ancelotti, de forma conservadora também, assim como o Yamin falou dos técnicos brasileiros, eu acho que o Ancelotti foi conservador no sentido de que ele não teve muito tempo para conhecer e trabalhar os jogadores, além dos que ele já via na Europa, né? Então, por isso que ele acho que apostou muito nesses caras, e apostou no que ele viu que o Brasil tem muito, que eu tenho muito jogador de lado, rápido, que consegue armar pelo lado. Por exemplo, o Rodrigo, que infelizmente se machucou, e o Estevão, são dois jogadores que jogam pela ponta, mas eles são meio armadores, né? O Estevão não é só um ponta de driblar e fazer jogadas, ele é um jogador que pensa o jogo. Então eu acho que isso ele imaginou, e eu acho que isso faz algum sentido, que assim, eu vou jogar a criação para os lados, porque eu tenho jogadores que fazem bem isso. Então a minha ideia, e isso parecia um pouco o que ele estava tentando fazer, era chegar o mais rápido possível nesses caras a bola. E aí, daí em diante, dar suporte para eles. Então o meio-campo chegar, o Bruno Guimarães chegar, Paquetá chegar, enfim, todo mundo chegar para ajudar esses caras, mas tentar fazer o máximo possível de uma transição que passe por esses caras e passe menos pelo meio. Isso Sim. É uma ideia, não sei se era a melhor, enfim, isso é uma questão,
mas acho que para essa Copa, eu acho que não tem muito como fugir disso, né? Porque não sei se dá para mudar isso imediatamente. A minha ideia, que eu acho que talvez ajudasse o próprio Casimiro, se ele quer manter o Casimiro, seria, em vez do Paquetá, ser o Danilo Santos, né? Se você quer ter o Casimiro, então talvez você precise do Bruno Guimarães e do Danilo à frente dele para fazer esse trabalho, que é o que o Tonali faz pro Bruno Guimarães buscar a bola, por exemplo. Para o Bruno Guimarães buscar a bola, ele precisa ter ele precisa estar no pocket, sabe? Fazendo a comparação com o futebol americano, você tem sempre o cara que protege o quarterback. Mas assim, se você não tiver isso, vai ser difícil. Então, talvez, para ter essa saída e ter o Casimiro ou ter o Fabinho, você tenha que ter esses dois caras. Talvez o Paquetá, enfim, pode fazer isso também, não sei. Mas é uma questão, né? Que a gente tem que pensar. E o lado direito, eu acho que é o mais preocupante do ataque, para a gente fechar esse lado da Copa de agora, né? A gente falou muito da Copa daqui para frente, porque o Ryan acho que não conseguiu provar. Todo mundo queria tirar o Rafinha do time, e aí o Rafinha, infelizmente, se machucou. E eu concordo com você que eu acho que ele estava fazendo um papel importante, e eu até olhei o posicionamento médio, Bonsa. Eu te mandei até. Ele estava bem pela direita, que é uma coisa que a gente falou aqui algumas vezes, né? O Rafinha, para ser aproveitado bem nesse time, ele precisa estar pelo lado do campo, não é pelo meio, né? No meio já está muito congestionado. Já tem muito jogador para atuar ali, né? Então, ele pela direita acho que funcionou melhor. Sim. O Ryan acho que não entregou ainda. O Luiz Henrique, quando entrou, ainda também não conseguiu. E também, mas eu acho que ele vai entrar. O Luiz Henrique, eu acho que vai aparecer ainda nessa Copa. Mas não tem uma solução muito clara, né amigo? Dentre as soluções, bom, você só fazer um registro de que de todas as opções de ataque que o Brasil tem nessa Copa do Mundo, dentro da ideia inicial do Ancelotti, que ele tentou sugerir, né, a comunicação tática que ele ofereceu para a gente é a de 4 jogadores com cacuete de atacante, não necessariamente um 4-2-4, mas 4 jogadores atacantes se associando junto no ataque e trocando muito de posição, se movimentando muito, sem a bola para marcar muito forte e com a bola para criar alguma dúvida na marcação, em jogadas rápidas. Eu via o Martinelli como um jogador mais ou menos incompatível, um jogador que seria um reserva do Vini Júnior especificamente para jogar aberto, porque a recordação que eu tenho do Martinelli no Arsenal é um jogador de corredor, um jogador que quase não punha o pezinho no miolo do gramado. E ontem ele entrou e várias vezes pegou a bola no miolo do gramado. Tudo bem, era um segundo tempo que foi abaixo de uma crítica de intensidade, mas fiquei contente de ver o Martinelli sendo um jogador mais dinâmico do que eu tinha na cabeça. Talvez seja uma adição para essa ideia de seleção brasileira. Não, eu acho que ele é mais de corredor mesmo. Foi talvez um pouquinho de exceção mesmo nesse momento. Até, mesmo no Arsenal, ele não jogou tanto nessa temporada porque o Arsenal sempre encontrou muito pouco espaço, né? Os melhores momentos dele foram em alguns momentos ali em que ele conseguiu realmente puxar contra-ataques, mas acho que ele é mais para isso mesmo. Até, inclusive, também poucas vezes joga na direita, né? Então acho que é mais para ser um substituto do Vini mesmo. Leandro e a mim... pode falar aí. Não, uma coisinha aqui, só para responder que o Lobo Mauro, não sei se é meu parente aqui, mas enfim, o Endrick poderia ser a solução no lugar do Rafinha, já que o Ryan não vingou. Então, eu vou contar uma coisa que eu ouvi esses dias de alguém que, enfim, conversa com gente da seleção. E foi a melhor explicação que eu ouvi em relação ao Endrick, mais do que de tudo que se fala. Já saiu algumas coisas que tocam um pouco nisso, mas a explicação que eu ouvi dele talvez tenha sido melhor, assim, nesse telefone sem fio, né, que acontece. O que acontece muito em treinamentos, está acontecendo nesses treinamentos desde que foi convocado o time do Brasil, é que muitas vezes no treinamento o Ancelotti ou alguém da comissão técnica, mas principalmente o Ancelotti, pede para o Endrick fazer X. Então, e não é marcação, tá? Por exemplo, Endrick, eu preciso que quando você receber a bola nesse setor, você faça o pivô. Vou dar um exemplo, tá? Não é exatamente.
Então, assim, não se precipite. Segura a bola e faz o pivô que eu preciso que você segure para alguém chegar. E o Hendrick fala, beleza, professor. Aí, quando chega a jogada nele, ele chuta no gol. Aí, não, Hendrick, eu preciso que quando acontecer isso, você faça isso. E aí ele fala, tudo bem. Aí, quando acontece de novo, ele não faz. E é meio consistente, assim. Ele não faz nada do que é pedido. E eu sei que tem uma coisa meio romântica de o jogador meio anárquico e tal, mas isso tem um limite, né? Assim, o treinador, ele quer confiar minimamente que o jogador vai fazer o que ele pede para o jogador fazer. Não é ser um robô, é óbvio que não, mas ele tem situação. E a gente sabe que o Ancelotti é longe de formar robô, né? Assim, ele talvez seja o mais oposto disso possível. Inclusive, falavam que o problema dele era que deixava jogadores soltos demais, até, né? Sim. Então, eu não consegui. Se fosse o Mourinho, eu ia dizer que talvez o problema seja o Mourinho, né? Que pede para o jogador fazer de forma robótica as coisas. Não acho que deve ser o caso do Ancelotti. Então, isso me ajuda a entender um pouco por que ele confia tão pouco no Hendrick. Porque se você pede... Então, quando ele quando fala para ele jogar na ponta, eu acho que ele não vai colocar o Hendrick na ponta, porque eu fico pensando, Hendrick, se você jogar ali, eu preciso que sem a bola você feche o lado e não pode sair dali. Porque se você sair dali, a pressão vai furar e os caras vão sair por ali toda hora. Como você vai colocar um jogador para fazer essa função se você não confia que ele vai fazer, né? Então, exato. Eu consigo entender, porque o Hendrick é um talento muito grande. E ele é muito, obviamente, assim, acho que não dá nem para comparar com o Igor Thiago, por exemplo. Ele é não tem. Né? Eu não entendo a escalação do Igor Thiago também no primeiro jogo, tá? Eu também sempre achei que ele ia ser uma opção de, tipo, estamos perdendo 2-1, põe o cara lá e vamos que vamos. Mas eu entendo por que ele não tá escolhendo o Hendrick, escolhe, por exemplo, o Matheus Cunha, que é um trator. Se você falar pro cara, você vai ser o 8, o 9 e o 10 do time, ele faz as 3. Então, a gente tem que tentar não romantizar o Hendrick, só que assim, ele é muito talentoso, mas ele tem que fazer um pouquinho da parte dele, né? Ajudar um pouco o treinador também, para não ser o cara só que faz o que ele quer. Porque a frase que eu ouvi foi, isso, ele sempre faz o que ele quer e não o que pedem para ele. Né? Enfim, e eu estou considerando isso como algo negativo, porque é o Ancelotti. Se fosse o Mourinho, eu ia dizer o jogador provavelmente está certo. O Ancelotti, eu diria que na próxima temporada vai ser o Mourinho, né? Pois ele vai jogar justamente com o Mourinho. E acho que a questão assim, é que o Ancelotti ficou associado a isso porque ele é o que mais treinou o Hendrick na carreira, né? Mas ele não foi o único que teve ressalvas, né? O Xabi Alonso teve, o Paulo Fonseca teve, o próprio Abel demorou um pouco, o Dorival não botou de titular, então não é possível também que não tenha algo ali conectando tudo isso. Dito isso, eu teria colocado de qualquer jeito, mas eu consegui entender por que ele não é uma opção mais rápida, né? Não é tão imediata, só isso. E a mim, muito obrigado pela sua presença, muito bem-vinda. Não preciso repetir que você está sempre convidado a participar aqui com a gente. É só pedir o link que a gente manda e você se junta a nós. Muito obrigado pelo convite para o Sarriá e muito obrigado pela sua presença. E se for Hexa, eu estou te convocando, Yamin. Se a gente for Hexa, o programa do Hexa, eu quero que você esteja aqui. Você está convocado para todos até lá, né? Mas, enfim, do Hexa eu faço questão, tá bom? Como diz o Douglas Seconello, se der o Hexa, eu entro aqui em chamas. Eu ateio fogo em minha pele, entro aqui em chamas de alegria, em combustão de felicidade. Gente, prazer demais. Eu tô feliz de voltar a trocar essa ideia com vocês. Passei por momentos muito, muito, muito gostosos aqui. Só eu sei, em várias ocasiões, o quanto eu não queria abrir câmera e microfone, mas aí eu lembrava dos amigos que eu tenho aqui, me lembrava da segurança que eu sinto ao conversar com vocês, me lembrava do bem-estar que eu sentia depois de gravar com vocês, e aí eu vinha e gravava. Então, eu estar aqui realmente falando de novo com vocês em tempo de Copa do Mundo, que a gente sabe que é o nosso momento maior, para quem gosta de futebol, e a gente fez diariamente Copa do Mundo em 18, em 22, e estamos aqui em 26 mais uma vez. Continuamos tocando a nossa vida na comunicação do dia a dia, sem estridência, sem grito, sem mentira, sem
né, sem tentar manipular o ódio e o amor de ninguém, fazendo as coisas do nosso jeito e plantando e colhendo sempre, porque se a gente deixar de acreditar em plantio e colheita, acho que sobra muito pouca coisa para a gente acreditar nesse nosso meio que muitas vezes nos maltrata. Quando eu estou aqui, eu me sinto muito bem tratado e é por isso que eu volto. Beijo. Valeu, valeu, Felipe Lobo. Valeu. Obrigado a todo mundo que esteve conosco nessa última 1h10. Lembrando que vocês podem contribuir com o Meio Campo se tornando membro do nosso canal de YouTube. E a partir da categoria Centenário, você também recebe a nossa newsletter exclusiva para assinantes, que durante a Copa do Mundo está sendo enviada todos os dias. Então você pode acessá-la tanto pelo canal de YouTube quanto pelo nosso Substack, né? Direto lá no nosso Substack. Se não puder ou não quiser contribuir financeiramente, você pode nos ajudar só contando para seus amigos, espalhando a palavra sobre o conteúdo do Meio Campo. Obrigado, Felipe Lobo. Obrigado novamente ao Yamin. A gente volta na segunda-feira. Valeu! Valeu!